Estamos de volta, falando um pouco então de Campeonato Brasileiro. O brasileiro que teve ontem a última rodada do primeiro turno, claro que terá 2 jogos na noite de hoje para o complemento. O Internacional no estádio Beira-Rio empatou em 2-2 com o Fluminense e na tarde de hoje teve confirmado a queda do treinador Paulo Roberto Falcão e também toda a sua comissão técnica. No momento, o Abel, o Celso Rotti, o Lisca e o Vanderlei Luxemburgo são cotados para assumir o comando técnico da equipe do Internacional. O Grêmio que folgou na rodada, o Grêmio que teve seu jogo adiado para o dia 4 de setembro contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro, se prepara para o confronto de domingo, 11 horas, diante do Corinthians. E já o Internacional, na próxima segunda-feira, enfrentará fora de casa a equipe da Chapecoense. A classificação do brasileiro, sem contar os 2 jogos de hoje, tem no momento o Palmeiras líder com 36, em segundo lugar a equipe do Flamengo com 34, em terceiro lugar o Santos com 33, mesma pontuação do Corinthians, e em quinto lugar a equipe do Grêmio com 32. Em 13º lugar o Internacional com 22 pontos. Notícia importante para o Brasil nas Olimpíadas, na tarde de hoje no Rio de Janeiro, Rafaela Silva, na categoria judô até 57 quilos, ganhou o primeiro ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Falando da base do Esporte Clube Novo Hamburgo, no último sábado, o Sub-17 do Novo Hamburgo jogou contra o Internacional no Sintético do Vale, perdeu por 4-1. Apesar do resultado, o Novo Hamburgo continua dentro da zona de classificação em 9º lugar. E a equipe infantil, o Sub-15 do Novo Hamburgo, ficou no 0-0 com o Estância Vera de Canoas, o Novo Hamburgo 4º colocado da chave. Benhur, tem acompanhado um pouco o trabalho da base do Anilado? Na verdade, logo que a gente entrou no Novo Hamburgo, uma das conversas que eu tive com o presidente, com o Luiz, era para dar uma ênfase boa na categoria de base. O Novo Hamburgo hoje tem na sua base, principalmente nas suas escolinhas, uma grande leva de atletas. Agora a gente sabe que é uma distância ainda grande de juvenil ao profissional, por isso foi criado o Sub-20. Então gosto de acompanhar, eu acho muito bacana tu chegar no estádio, tu poder passar ali no campo sintético, está sempre cheio de jovens, pais, pessoal torcendo pela gurizada e se vê ótimos jogos e jogadores. Então a gente imagina que isso seja o futuro do clube. A gente já vê que hoje nós temos esses 5 juvenis, eles conseguem ter um nível muito bom de treinamento, tanto que já levamos o primeiro, o Ramon, agora para esse amistoso lá em Garibaldi, o menino entrou bem, um jogador de 17 anos, e dentro da Copinha, tendo a oportunidade, a gente também pretende levar esses atletas, só não levamos mais porque eles tinham o jogo do juvenil contra o Inter, então, mas a ênfase é essa, é ter dentro quem sabe aí no futuro próximo, atletas criados na base, que dê um retorno ao clube, principalmente dentro de campo, e se puder financeiro também, eu acho que é o projeto do clube e é o projeto da maioria das equipes que querem pensar principalmente no futuro do seu clube. E Marcelo Roden, a seleção brasileira olímpica que empatou ontem 0-0 com o Iraque, precisa vencer agora na quarta-feira a Dinamarca para buscar vaga na segunda fase dos Jogos Olímpicos. Como é que você vê esse momento do Brasil? O Brasil que ainda não venceu, é verdade que ainda não perdeu, não marcou gol e não levou gols, Marcelo. Sim, é verdade. Só para lembrar uma coisa que o Benhur falou antes, a gente fica feliz de passar nas escolinhas do Novo Hamburgo, nós fomos da escolinha também, né? Nós passamos para a categoria de base e formamos dentro do clube e depois a gente saiu, fomos vendidos e a gente espera que esse processo continue no Novo Hamburgo assim, cada vez mais, né? Mais jogadores. E para mim não foi assim uma surpresa tão grande, porque em 2013, na Copa Árabe, em Marrocos, nós disputamos o quadro, jogou contra o Iraque. E essa turma do Iraque estava nessa Copa aí, essa gurizada aí. E na época eu tinha 19 anos e foi campeão da Copa Árabe. São vice-campeão da Copa da Ásia. Então muitas pessoas não valorizam o Iraque, mas eles são vice-campeões. Não chegaram por acaso nas Olimpíadas, hein? Não caiu do céu a vaga da Olimpíada. Não foi de paraquedas. Claro que o Brasil tem que ser superior ao Iraque e tudo, mas é uma equipe bem estruturada, que quis jogar, se defendeu muito bem ontem, e é uma pena para nós que o Brasil ainda não conseguiu desenvolver, não conseguiu marcar um gol, que acho que está pesando muito para os atacantes, principalmente, né? Fazer um gol que daí tira o peso, mas a gente espera um pouquinho mais, pelo menos de empenho, de amor à camiseta, né? De garra, que o Brasil precisa mostrar isso em campo, né? Que o futebol precisa também, tem hora que não dá na técnica, tem que ser um pouquinho mais na vontade, né?
Mas a gente torce, e nós que somos do futebol, do meio, precisamos que o Brasil volte a crescer e no próximo jogo você a classificação contra a Dinamarca. Perfeito. E, Benhur, como é que você analisa esse momento do Brasil? O Brasil que no momento é o segundo colocado do Grupo A, com a mesma pontuação do Iraque, com 2 pontos, e tem a Dinamarca, próxima adversária, líder do grupo, com 4 pontos. Na verdade é um momento difícil, né, do nosso futebol e muitas coisas, principalmente extra-campo, aconteceram e acaba, né, abalando muito, sem contar o 7-1, né, que não tem como a gente não sentir isso, e principalmente eu imagino que quem participa da seleção hoje tem essa pressão, principalmente para um começo de trabalho e para trabalhar. Quer dizer, no Brasil só existe um resultado, né? Participam 20 equipes, mas só um vai ser o vencedor e nós temos que ser o vencedor. Isso não está acontecendo, já não temos o mesmo nível de qualidade como tínhamos há um tempo atrás, mas eu acho que com o tempo a gente consegue recuperar isso, principalmente se derem tranquilidade para trabalho. Eu vejo que o jogador ele entra muito pressionado, também concordo com o Marcelo, eu acho que precisa-se de dirigentes fortes, principalmente para poder dominar todo esse questão extracampo financeira, publicidade. São atletas muito jovens, né? Eu até vi uma entrevista do Micali e uma das coisas que ele falava que um atleta, para ser considerado experiente, ele teria que ter 10 mil horas de jogo. Isso mais ou menos seriam 28 anos de idade, né, para tu ter essas 10 mil horas de... Então, não são jogadores tão experientes assim, numa seleção brasileira, vindo de um problema já, onde eu vejo o torcedor ontem, eu também fiquei irritado em alguns momentos, mas o torcedor em 40 minutos já estava vaiando a equipe. Tu imagina o grau de psicológico e preparação física que tu tem que estar preparado. Mas quem está lá, né, esse é o ônus de estar na seleção brasileira. Né? Gostaria eu de ser o treinador e o pessoal, né, podia me xingar, eu ia fazer meu trabalho com maior vontade possível e tentar, claro, na qualidade. Então é o ônus dele estar lá, deve ser uma grande honra tu servir a seleção brasileira. Então agora é o momento desse Brasil voltar a ter dirigentes fortes, voltar a ter um treinador forte, uma seleção forte, porque a condição e a capacidade nós temos. Não é um grande momento, nada que uma vitória nos coloque na liderança, porque vai passar a Dinamarca. Então, se o Brasil não tiver a condição de vencer a Dinamarca, aí nós vamos ter que amargar, como dizer, né, que nem na Copa do Mundo, uma grande decepção. Seria muito ruim. Marcelo, então, quando você esteve com essa experiência lá no Kuwait, chegaste a enfrentar, então, algumas oportunidades a equipe ou seleções do Iraque? Sim, por 2 vezes, né? Na Copa do Golfo, lá em Oman, com a seleção principal, mas aí não tinha essa geração que está aí agora, né? Foi logo em 2008, 2009, quando eu cheguei no Kuwait. A gente ficou em 3º lugar, perdeu para a Arábia Saudita, e a equipe do Iraque foi bem. Em 2013, como eu falei, já peguei essa geração aí que está agora na Olimpíada, que foi vice-campeã na Copa da Ásia. E assim, a diferença do Iraque, eles jogam com prato de comida, né? Se tu for avaliar ali, tem 3 atletas que perderam familiares com bomba e tudo. Então a vida deles não é fácil no Iraque e o futebol é uma chance de eles decolarem, né? No mundo aí. Tanto é que um dos atletas lateral esquerdo, acho que é o Al Adnan, está na Udinese, né? Na Udinese da Itália. Então tu vê a chance que esses rapazes tiveram ontem, o mundo todo acompanhando eles. Enfrentando o Brasil no Brasil, na casa lotada do Brasil, entendeu? Não é lá contra o Kuwait, contra o Catar, com todo respeito. Dentro do Brasil, no campo Mané Garrincha, lotado. Eles empataram o mundo todo vendo. Então, uma chance que eles têm de ouro. Isso depende também só deles, né? Uma vitória do Iraque agora e já estão classificados. O Iraque que enfrenta na última rodada a África do Sul, o Iraque vencendo, o Brasil vencendo, ambos estarão classificados. Isso, essa é a pretensão deles, né? E também uma questão muito bonita, antes do jogo, que me chamou a atenção, a questão do patriotismo, os jogadores do Iraque cantando o hino do seu país, aquele amor bonito à pátria, um amor comovente. Chegou a arrepiar agora, porque vocês não têm noção o que é a torcida do Iraque, sabe? Todo mundo vê o país do Iraque como bomba, não são todas as pessoas que são assim. E nós jogamos Kuwait e Iraque, empatamos o jogo e classificou as 2 equipes. Tinha um brasileiro treinador na época lá, que mora em Marrocos, eu esqueci o nome dele agora. E na saída do estádio para o hotel, a gente não conseguiu sair, porque a torcida do Iraque invadiu tudo e carregou os atletas do Iraque. Foi uma loucura, foi uma das coisas mais impressionantes que eu vi no futebol. Então, apaixonado.
que é uma pena que tem essa fama, né, de guerra e bomba, mas é um país que eu respeito muito também. Gosta muito do futebol aí. Adoro, é um Brasil do mundo árabe, ele é considerado isso, tanto que o Zico estava lá ano passado, né, na Copa do Mundo, o Zico estava lá no Iraque. Perfeito. E Benhur, falando um pouquinho de futebol feminino olímpico, o Brasil que já está classificado para a próxima etapa, o Brasil que tocou 3-0 na China, 5-1 na Suécia e amanhã à noite enfrenta a África do Sul. Como é que você vê esse crescimento do futebol feminino? Em resultados, né? Se tu parar para pensar em resultado da seleção. Infelizmente, no nosso país, o futebol feminino ainda não teve aquele crescimento que merecia, até pela qualidade das suas atletas. A maioria, e aí também não sei esses números, mas joga fora do país, ou as principais atletas jogam fora do país. Então, a gente tem potencial, precisa ter, como não só o futebol feminino, mas vários esportes, que tem esse apoio para que a gente consiga crescer. E eu vejo no esporte uma grande saída, não apenas como um atleta, mas o esporte a gente acaba sendo disciplinado, acaba respeitando, e saúde, muita saúde, né? Falando um pouquinho de Série C do Brasileiro, o Ipiranga de Erechim venceu ontem pela manhã a equipe da Portuguesa por 1-0 e neste momento estão jogando lá em Campinas Guarani e Juventude. Sem contar o resultado do Juventude, o Juventude é o 5º colocado e o Ipiranga de Erechim é o 6º colocado, ambas equipes com possibilidade de classificação. Marcelo, como é que você vê esse momento do Ipiranga, do Ju, as duas equipes? Será que uma delas poderá estar na Série B do Brasileiro do ano que vem? Para nós que trabalhamos com futebol, e principalmente no Sul, eu, principalmente, acredito que o Benhur também, esse time torce para que o time suba, né? Que suba o Juventude, o Ipiranga, abra mais vaga para nós, né? E uma coisa que tem que tocar muito no ponto é que todas essas equipes deram continuidade à comissão técnica, né? Tanto o Ipiranga já está no, acho que o terceiro ano, que é o Leocir. O Juventude, claro, foi vice-campeão gaúcho, seguiu. Tu falou no futebol feminino, parabéns para as gurias. O Vadão já está 1 ano e pouco fazendo trabalho, então isso tudo mostra que deu continuidade ao trabalho, a coisa vem, os frutos vêm. Às vezes o futebol não é fácil, não é de momento, e quem dá uma continuidade, e por isso que nós estamos felizes no Novo Hamburgo, porque o Novo Hamburgo está acreditando na gente, na comissão técnica. E a gente espera retribuir isso com o resultado. E vai começar domingo por nós a batalha pela conquista do terceiro título na Copa Metropolitana. Então ele está feliz de trabalhar no Novo Hamburgo, que é a nossa casa, né, Benhur? Mas tanto o Serginho como o presidente acreditar, eles demonstram isso para nós. Para buscar o objetivo de retomar a Copa do Brasil. Então, dando as condições para nós trabalhar, e a gente tem que agora botar isso em prática. E Benhur, o nosso tempo infelizmente está quase se esgotando. Aquilo que eu não te perguntei, os teus comentários finais é para o telespectador da Vale TV. Não, eu só queria dar um comentário em relação ao Leocir. Em 2012, eu era treinador do Lajeadense, ele caiu para a 2ª divisão contra nós. Lá em Lajeado, ele caiu com o Ipiranga e desde 2012, no Gauchão, ele é o treinador até hoje. Então, isso é bacana ver. E temos também o Rogério Zimmermann no Brasil. Zimmermann, nós temos no Londrina, né? Treinador que vem desde os acessos. Então, o que eu gostaria de dizer para o nosso torcedor é que sempre que puder comparecer, que vão ao treinamento. Então, sempre as portas estão abertas do clube para isso. O clube tem uma direção atuante que está tentando mudar muitas situações. O clube está tentando fazer tudo para crescer, para trazer os jovens. Se tu fores na categoria de base, convido a todos a vocês entrar e dar uma olhada, como eu passo todo dia ali, vejo aquelas crianças jogando futebol, isso é muito bacana. E claro, o resultado de campo pode alavancar isso, então cabe a nós também fazer o máximo possível para tentar trazer para o clube uma Copa do Brasil, que hoje, na minha opinião, seria um grande objetivo para a continuidade do ano que vem. Agradeço muito o convite, Daniel, a gente está sempre à disposição. Bacana esse espaço para poder falar do clube, e isso é importante. Obrigado, então, Benhur. Sucesso para o Noia na Copa Metropolitana. E Marcelo, o teu recado final aí para os telespectadores da Vale TV. Não, o recado, né, que amanhã a gente tem a confraria do Novo Hamburgo, né? Vai ser homenageado o nosso doutor Paraim, né? Que é uma pessoa que todo mundo adora, que tem uma história bonita no Novo Hamburgo, mais de 20 anos, né? Todo mundo passou pelas mãos do Paraim. E que continue assim, a torcida anelada com a confraria, vai aos jogos, venha ver os treinos, categoria de base, traga o público de volta, né, ao estádio do Vale. E a gente espera estar junto, fazer parte desse conjunto e cada vez levantar mais o Novo Hamburgo. Parabéns, então, Marcelo, pela manutenção no anilado.
e sucesso então na Copa Metropolitana. Obrigado, Daniel, né? Você é um amigo desde a infância, anilado, né? E esperamos sempre, quando precisar da gente, um convite para falar bem do Novo Hamburgo. O Marcelo, que falou da Confraria Anilada, que amanhã à noite, 20 horas, no Lepadu, irá homenagear o médico e torcedor anilado Paraim Lustosa Filho. Falando um pouco de União Jovem do Rincão, o Sub-13 do JR jogou no último sábado lá em Guaíba e venceu a equipe do AGF de Guaíba por 4-1, conquistando vaga na segunda fase do estadual. A você que nos acompanhou de casa, o nosso muito obrigado, e o Esporte na TV retoma amanhã às 19h30. Um convite, permaneça com a programação da Vale TV.